Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, eu sou criadora desse canal de conteúdo voltado a donos de casa de repouso, a pessoas que têm interesse em entrar nessa área e para pessoas que têm curiosidade de entender como que funciona essa área, esse mundo das instituições aí, né, onde os idosos residem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, comenta com pessoas que você sabe que possam se interessar por esse tema. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, na verdade é uma pergunta, para você que tem interesse em entrar na área ou para você que já está. Você tem bem definido qual o perfil de idosos você quer atender ou atende aí na tua casa? Por quê? Que é tão importante a gente definir o perfil de idosos que a gente quer atender? Quando a gente decide entrar nessa área, a gente às vezes não pensa em várias questões que precisam ser pensadas antes de abrir a instituição. Uma delas é que perfil de idosos você vai atender. Por que que isso determina algumas coisas importantes? Veja bem, se você decide em atender somente, por exemplo, né, somente idosos grau 1, primeiro a gente tem que saber que existem 3 graus, né, que são os graus de dependência. Eu já falei isso em vídeos anteriores, você pode voltar aí nos meus vídeos que você vai saber o que é cada grau e o que aonde, por que cada idoso se estabelece aí em cada grau de dependência, tá? Mas digamos que você queira atender o grau 1, que são aqueles idosos com total independência, não faz uso de fralda, são lúcidos e tal. Você só quer atender grau 1, no máximo grau 2. Isso pode determinar a escolha da tua casa, por exemplo, porque se você opta por idosos nesses 2 graus que eu falei, você pode ter casa com escada. Você pode ter, não é muito seguro casa com escadaria, né? De níveis diferentes a instituição, mas você pode ter, porque os idosos são totalmente independentes, não tem limitações físicas, né? Agora, se você opta por atender todos os graus, inclusive o terceiro, ou você vai ter que ter elevador, né? Ou você vai ter que providenciar rampas, e às vezes não são todas, a escadaria são muitos degraus, não tem como você colocar rampa ali, não dá certo. Então, esse tipo de coisa são decisões, pensar no grau de dependência são decisões, faz parte de uma das decisões importantes de quem quer entrar nessa área. Se você já está na área, também é muito importante. Você recém-abriu, está começando, enfim, é importante você definir isso. Você tem essa ideia? Você está preparado? A tua estrutura é uma estrutura preparada para atender todos os graus? Porque o grau 3, ele é um perfil de idoso que requer uma estrutura um pouco diferente, né? Não só a estrutura física, como a tua capacidade e tua estrutura aí de funcionários, como que é tua contratação, né? Como que tá a capacitação dos funcionários que você tem aí na tua casa. Porque idoso grau 3, ele também, dentro do próprio grau, ele pode ter variações. Então, ele pode ser um idoso grau 3, mas que seja cadeirante ainda, não só totalmente acamado, com uso de sonda, já em estágio fetal, às vezes, né, que são aquelas posições que já está muito atrofiado, enfim. Você pode ter aqueles que ainda estão com alguma mobilidade, se auxiliam em alguma coisa, mas estão mais com a parte neurológica comprometida, né? Mas ele também é um grau 3. Então, você pode ter vários perfis de grau 3 dentro do mesmo grau, né? E é importante você saber definir isso, porque caso você não venha a atender o grau 3, uma coisa importante de ser dita, a gente não é obrigado a atender nenhum grau, né? É opcional isso e é muito de acordo com o que você está se planejando, né? De repente, realmente você não quer ter esse perfil de idosos mais dependentes, acamados, em estágio terminal de alguma doença, ou que precise dos cuidados paliativos, que a gente chama, né? Talvez você não tenha até
perfil para trabalhar com idosos assim e tá tudo certo. Você não há nada que diga que você tenha que trabalhar, mas você precisa saber se vai ou não, porque o que acontece é os idosos eles evoluem, né? As doenças evoluem, os problemas mudam, se agravam, às vezes se agravam rapidamente, às vezes acontece alguma coisa com o idoso e ele sai de um grau 2, grau 1 diretamente para um grau 3, né? E aí, se você não tem a tua estrutura, nem física e nem o teu pessoal que trabalha contigo, né? Teus profissionais, teus cuidadores técnicos, enfim, você não tem que tenham essa capacitação realmente para cuidar desse público, então você não pode ficar com esse tipo de idoso na tua casa. E aí você faz o quê? Se de repente você se depara com uma situação dessa? Por isso que é importante você já ter isso definido. Se você já tem isso definido, você tem que ter isso em contrato, né? Então lá no seu contrato, né, quando você recebe um novo morador, você precisa já deixar isso claro. Olha, a nossa estrutura, né, os nossos profissionais são para atender até tal necessidade. Se porventura acontecer alguma coisa com o seu familiar, né, a gente não tem a estrutura adequada, a gente não tem os profissionais voltados para atender esse tipo de público. E que se vir a acontecer, né, a gente vai ter que pedir para que você procure um local mais adequado, né, que realmente possa atender as demandas que o idoso vai necessitar naquele grau. Mas isso é importante estar falado, definido, por escrito, entende? Para que você não tenha problema futuro, né? Agora, se você opta por atender morador grau 3, tudo certo. Você tem que pensar na tua estrutura, né, que vai ter que ser um pouco, às vezes, diferenciada de acordo com os outros graus, espaço para cadeiras, né, para girar para cá, girar para lá, enfim, se o idoso é totalmente acamado, se faz uso de sonda, se tem escaras, né, porque normalmente idosos mais comprometidos acabam tendo em algum momento, né. E aí você tem que ter a equipe que saiba trabalhar com o morador assim. Então, se você opta, você tem que saber que você vai ter que ter uma equipe mais bem preparada para atender idosos assim. Eles requerem muito mais atenção, muito mais cuidado, né? Precisa haver aquela mudança de decúbito, né? Que a gente sabe, com mais frequência. Os cuidados todos em cima são muito diferentes. Então, claro, o valor também cobrado por um morador assim é diferente, mas você tem que saber que mesmo o valor sendo a mais, você vai receber um valor maior, vai poder cobrar por isso, mas você vai ter muito mais trabalho com esse tipo de perfil de idoso também, tá? Então você precisa pensar, é muito importante você já ter isso definido. Eu vou atender todos os públicos, ok, todos os graus, então eu tenho que saber que eu vou ter que ter profissionais capacitados para atender idoso assim, a minha estrutura vai ter que ser um pouco diferenciada para atender idoso assim, né? Talvez com esse tipo de perfil seja interessante você ter um profissional de enfermagem, né? Então você sabe que isso vai te subir o teu custo para você ter esse profissional, de repente até um médico, né? Em alguns momentos no mês que ele passa, uma vez por semana ou alguma coisa assim, para estar atento a esse tipo de idosos. E se você tiver, então você tem que entender que isso vai te subir muito o teu custo. Então você precisa pensar muito bem antes, né? Definir tudo isso muito bem antes, tá? E se realmente quiser atender, tenha tudo em contrato, né? Tenha que você atende todos os graus, com todas as situações. Você vai atender, por exemplo, o grau 3, ele pode chegar a uma situação de uso de traqueostomia, por exemplo, que ele tem que ser aspirado com frequência. Você vai, é sua pretensão atender idoso assim? Então você tem que saber que a tua equipe tem que estar preparada para aspirar um idoso, né? Para fazer a higienização correta, o cuidado correto. Então tudo isso é muito importante pensar. Às vezes as pessoas não pensam, decidem abrir e vão indo, vão abrindo, escolhe a casa meio de qualquer jeito, não pensa muito no perfil do idoso, vai recebendo o morador e daí depois não consegue achar profissionais. Você também não tem o conhecimento, às vezes, adequado para atender idoso assim. Então, pense muito bem antes.
de tomar as atitudes, né? Cuidar de pessoas é algo muito sério, as vidas estão sob os nossos cuidados, né? É um trabalho muito sério, as pessoas às vezes não entendem a seriedade do trabalho. Então, eu acho que é muito importante ponderar tudo isso, pensar e realmente decidir isso antes, se possível, ou se já estiver com a casa e ainda não pensou nisso, pare para pensar. Faça os ajustes necessários no teu contrato, os ajustes necessários talvez da tua equipe, para que você não tenha problemas no futuro. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Até!